Meus irmãos, a paz do Senhor. Quantos estão felizes com Jesus essa noite? Quantos vieram receber o melhor de Deus? Glória a Deus. Quero externar aqui a minha gratidão ao pastor Marcelo e à pastora Marta por esse privilégio, por essa oportunidade. Primeira vez que eu estou aqui nessa casa de Deus, e é muito bom entrar nesta casa de oração e poder sentir a presença de Deus. E eu já senti a presença de Deus neste lugar. Louvar a Deus também pela minha família, não pôde estar presente hoje, minha esposa e meus 2 filhos, devido a um compromisso da nossa igreja. Eu trago também saudações de paz do meu pastor presidente, a minha pastora, pastor Tiago Machado e a pastora Jane Machado. São conhecidos do pastor e da pastora, glória a Deus. Meu pastor me abençoou de estar aqui, falou, são pessoas de Deus, vai lá que vai ser uma bênção em nome de Jesus. E eu louvo a Deus. Ontem esteve aqui meu amigo, meu irmão, o evangelista Rodolfo, glória a Deus. Ele me mandou mensagem hoje de manhã, e eu falei para ele, rapaz, eu vou ficar no estreito, ministrar depois de você não vai ser fácil não, mas Deus vai me dar graça em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Você que trouxe o seu exemplar sagrado, abra ele no livro do Êxodo, capítulo de número 3. Quem achou, diga eu vou morar no céu. Quem não achou, diga eu também vou. Aleluia, glória a Deus. Estive estudando uma palavra de Deus por esta semana, buscando em Deus aquilo que Deus queria falar, e eu confesso aos irmãos que eu tinha preparado algo da parte de Deus, só que nessa tarde, estive meditando em Deus, eu me deitei para dormir, e em sonho Deus me mostrou um texto, e Deus me incomodou nesse texto, e vai ser esse texto que eu vou ministrar hoje em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, no capítulo 3 do Êxodo: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queimava. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse-lhe: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. Curve sua cabeça por um instante. Oramos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por este momento, por esse privilégio de estar na tua casa, bendizendo, louvando, engrandecendo o teu nome. Pai, chegou o momento da tua palavra. Estou completamente dependente do Senhor, Deus. Precisamos de uma direção do Senhor, ó Pai, essa noite. Precisamos de renovo, precisamos do mover, do empoderamento do céu sobre a nossa vida. Eu não sei o que os meus irmãos vieram fazer aqui essa noite, o que eles necessitam, mas o Senhor sabe que esta palavra, Pai, venha de encontro com o coração de cada pessoa, que o seu nome venha a ser glorificado, e tudo aquilo que atrapalha, e tudo aquilo que impede, seja jogado por terra, no nome de Jesus. Todos aqueles que acreditam, digam amém. Glória a Deus. Meus irmãos, acabamos de fazer menção de um texto sagrado, o livro do Êxodo, escrito pelo próprio Moisés. Moisés, depois da divindade,
é uma das pessoas mais relevantes de toda a Bíblia, principalmente do Primeiro Testamento, se não for o maior do Primeiro Testamento. Fora Moisés que escreveu o que chamamos na teologia de Pentateuco. O que é o Pentateuco? São os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Moisés, ele foi encarregado, inspirado por Deus, para nos relatar desde a criação e do desenvolvimento de todas as coisas. O propósito de Deus com a nação de Israel era fazer a nação de Israel uma nação sacerdotal, uma nação missionária. Era fazer com que Israel seja a referência para todos os povos. Quando os povos de outras nações olhassem para Israel, viria o Deus e reconheceria o Deus de Israel através da nação. E através da nação, Deus escolheu um homem, e esse homem se chama Abraão. A promessa de Abraão, a promessa qual Deus fez a Abraão, era que o povo seria numeroso por toda a terra. Deus disse que da descendência de Abraão sairia o nosso Salvador, o Messias prometido. Só que como o homem tem tendência de fazer tudo aquilo que desagrada a Deus, o homem tem costume de se afastar daquilo que Deus tem para ele. E a decorrer da história bíblica, a história bíblica principalmente do Primeiro Testamento, conta uma história, conta acontecimento de Deus levantando grandes líderes na nação. Só que quando esses líderes morriam, o povo se afastava de Deus, e lá vai Deus de novo levantar outro libertador, ou até mesmo outra liderança, ou uma voz profética, para fazer com que o povo se volte a Deus de novo. Moisés, ele está narrando a história da sua vida, desde ali do seu nascimento. Só que o texto que nós acabamos de ler foi o momento que Deus chamara Moisés para uma grande obra. Moisés, ele morre com 120 anos, e a sua vida se dá em 3 fases de 40 anos. Os seus primeiros 40 anos, ele aprendeu com a cultura egípcia. Ele aprendeu com o povo egípcio, ele estudou numa escola egípcia, ele estudou numa faculdade egípcia, ele aprendeu tudo concernente ao povo do Egito. Na segunda fase dos seus próximos 40 anos, ele foi para o deserto, e aonde ele conheceu o seu sogro Jetro e a sua esposa Zípora. E dentro desses 40 anos, nessa segunda fase, foi o tempo de deserto que Moisés enfrentou. Mas eu não falo do deserto do Sinai, eu não falo do deserto após o povo sair do Egito. Ele vive um momento de anonimato, aonde ele serve como pastor e cuida das ovelhas de Jetro, o seu sogro. A terceira fase vai começar neste texto a qual nós acabamos de ler. Qual? Quando Deus se manifesta a Moisés em uma sarça ardente. E agora ele vai viver a terceira fase da sua vida, que é a fase quando ele libertou o povo do Egito e estava rumo à terra prometida. E hoje eu quero propor dentro desse texto essas 3 fases da vida de Moisés. Eu sei que o tema é metanoia, e nós sabemos o que significa isso. Só que eu quero propor essa noite a diferença daqueles que têm a mente transformada e aqueles que ainda continuam com a mentalidade de escravo. Uma das coisas que nós vemos no tempo de hoje, que nós costumamos a ver
nas instituições e nas igrejas é um povo que frequenta culto, mas às vezes está longe do Deus do culto. Nós vemos pessoas que estão totalmente voltadas a Deus pela transformação da mente, mas pessoas que ainda frequentam igreja, mas a mentalidade continua de escravo. E essa noite eu quero propor para os irmãos entender a transformação de mente e a mentalidade de escravo. Moisés, ele foi chamado por Deus, e ele nasce no período crítico. Qual período, pregador? O período que Moisés nasce é um período de decreto de morte de Faraó. O decreto de morte de Faraó é que todo aquele hebreu que nascesse do sexo masculino teria que ser morto, porque o povo de Israel, o povo hebreu, quando eles estavam na terra do Egito, eles começavam a se multiplicar, cada vez mais ele se multiplicava. Faraó, vendo que este povo possa ser poderoso e grande tomar a terra, ele dá um decreto. Qual que é o decreto? Agora, para as parteiras, todo hebreu, homem que nascer, vocês matam. Só que ninguém pode matar aquele que Deus escolheu da vida. Ninguém pode impedir aquele que Deus escolheu para que cresça e produza. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui essa noite, e a palavra de Deus é: não importa aquilo que se levanta, não importa o problema, não importa a circunstância ou aquilo que vivemos, se os céus olhou lá de cima, viu graça, viu propósito, viu alguma coisa, fique tranquila, nem que ele tenha que descer na tenda, dizer para as parteiras: ninguém vai morrer neste lugar, vocês não vão erguer a mão contra o menino, porque o menino é um propósito meu, o menino é uma promessa minha, o menino é uma obra de Deus. E eu tenho uma palavra de Deus para alguém essa noite: fique tranquilo, aquilo que Deus falou ao teu respeito, aquilo que Deus falou para a tua casa, aquilo que Deus falou para a tua vida, fique tranquilo, circunstâncias nenhuma e nenhum decreto de morte vai impedir o agir de Deus. O decreto é mata, só que ninguém pode matar naquele que Deus escolheu da vida. Olha para esse irmão que está do teu lado e diz para ele assim: você está aqui hoje porque Deus escolheu da vida. A vontade do diabo era: mata, não faz nada, joga fora, vai morrer desse jeito, não tem mais solução. Mas era Deus dizendo: ainda tem esperança e solução para a glória de Deus. O homem, nós estamos acostumados a só olhar o presente, e se Deus estivesse no tempo, nós nunca estaríamos sentados aí nesta cadeira. Pergunta para mim por quê? Porque nós temos costume de olhar por tempo e pela circunstância. Se Deus estivesse no tempo, no dia que nós erramos, no dia que nós pecamos, a nossa história tinha acabado aí. Só que como Deus não está no tempo, Ele está fora do tempo. Deus não está vendo como o homem vê, ou como às vezes nós vemos. Deus está vindo lá na frente. Eu vou melhorar para você entender. É difícil ver é fácil ver um grande legislador em Moisés. Difícil é ver isso em Moisés quando ele matou o egípcio. É fácil ver um grande rei em Davi. Difícil é ver esse grande rei em Davi quando ele cometeu o pecado com Betseba. É fácil ver um grande homem de Deus como Pedro, quando ele pregou e quase 3 mil almas foram salvas. Difícil é ver um grande homem em Pedro, quando ele negou Jesus 3 vezes. É fácil enxergar homens de Deus
pelo aquilo que ele vive agora, mas todos já viveram um passado de problemas. E eu tenho uma palavra de Deus hoje. Por Deus não está no tempo, por Deus não está naquele momento, Deus está fora dele. Deus não estava vendo um assassino em Moisés, Deus estava vendo um grande legislador e libertador da casa de Israel. Deus não estava vendo somente um adúltero ou uma pessoa esquecida no campo como Davi. Deus estava vendo o maior rei que Israel já viu. Isso é porque Deus não está no tempo, Deus está fora do tempo. Pedro negou 3 vezes, mas Deus fez um extraordinário acontecer. São quase 3.000 almas sendo salvas através de Pedro. Então entenda uma coisa: aquilo que eu vivo hoje não decreta o meu futuro. A situação difícil hoje não corrobora às vezes com a minha promessa, mas vai ser estrutura de Deus para aquilo que Ele prometeu na minha vida acontecer. Vai ser propósito de Deus para aquilo que Deus falou que ia fazer, Deus fazer em nossas vidas. Moisés, você estudou no Egito, você achou que era alguém, você fez faculdade, você aprendeu, você ficou muito bem socialmente, você fala bonito, tem uma oratória boa, é muito reconhecido aí como príncipe do Egito. Só que esse tempo acabou. Você achou que era alguém no Egito, mas agora você está pastoreando as ovelhas de seu sogro. Anonimato. Primeiro 40 anos Moisés achou que era alguém. Dos próximos 40 anos, ele entendeu que na verdade ele não era ninguém. Não tinha como pegar o diploma e falar assim: ó, eu sou formado. Jetro falando: vai lá e pastoreia o rebanho, vai lá e cuida das ovelhas, vai lá e cuida do campo, porque aqui o seu diploma não vale nada, a sua posição social não vale nada, aquilo que você estudou não vale nada. Eu vou fazer você entender que para mim usar, para mim operar, para mim fazer, você tem que entender que você não é nada. Moisés ficou 40 anos de anonimato, 40 anos de Deus fazendo Moisés entender. Tudo mudou. Eu trabalho diferente, eu faço diferente, eu opero diferente, e o meu tratamento é diferente. Quando Moisés entendeu que não era ninguém, ele sobe no Horebe. Quando ele sobe no Horebe, ele vê uma sarça se queimando. Só que é costume do deserto, naquele tempo, a sarça se queimar. Só que chama a atenção de Moisés é que a sarça não se consome. Quando Moisés vê que a sarça queima e não se consome, chama a atenção de Moisés. Quando Deus se manifesta numa sarça, é uma mensagem para Moisés. Pergunta para mim qual? Eu poderia me manifestar com fogo num cedro, mas eu me manifestei em uma sarça irrelevante, cheia de espinhos, para te mostrar que a sarça sem fogo, ela é espinho, e ninguém gosta de espinho, ninguém quer espinho, ninguém acredita em espinho, ninguém investe em espinho, ninguém quer tirar foto com espinho, ninguém quer se relacionar com espinho, ninguém quer levar para jantar espinho. Mas era Deus dizendo: eu me revelo nos espinhos, porque o poder do fogo e da glória faz os espinhos entender que
que sem o poder de Deus, o poder do Espírito e o fogo do Espírito Santo, o espinho não serve para nada. Glória a Deus. Sabe o que Deus está dizendo para Moisés? Moisés, essa sarça de espinho é você. Ela não se consome e não acaba por conta do fogo que há nela. Eu vou melhorar para você entender. No livro de Juízes, no seu capítulo de número 9, a partir do versículo de número 7, é a primeira parábola mencionada nas Escrituras, chamada a parábola de Jotão. Jotão propôs uma parábola, e a parábola é: reúne as árvores, a figueira, a oliveira e a videira. Saíram as árvores para estabelecer um governo e um rei sobre elas. Chegaram para a videira e disseram: reine sobre nós. A videira falou: eu não quero. Chegaram na oliveira: reina sobre nós. Não, eu não quero. Tem alguma coisa para fazer, tem meu trabalho, tem a minha vida, tem aquilo que eu quis, eu não quero. Chegaram na figueira: e aí? Reina sobre nós. Eu também não quero. Tenho alguma coisa para fazer, tenho algo, tenho projetos meus, tenho os meus sonhos, tem aquilo que eu quero. Tudo bem. A oliveira, a figueira e a videira não quis. Sobrou uma árvore. Pergunta para mim qual? Mais forte, qual? O espinheiro. Quando chegaram no espinheiro: governa sobre nós o espinheiro. Para já, agora. Quem está governando é o espinheiro. Só que a natureza do espinheiro é furar, é machucar, é ferir. É a natureza dele. Ele não dá fruto, ele dá espinho. E ninguém gosta de ser ferido, ninguém gosta de ser machucado. Só que a negligência da figueira, da videira e da oliveira fez com que o espinheiro aparecesse. Alguém pegou? Vou melhorar para você entender. A negligência da oliveira, da figueira e da videira faça com que o espinho apareça e tome o lugar. Vou melhorar de novo para você entender, para você dar um glória a Deus. Não adianta reclamar do espinho se você é negligente quanto àquilo que Deus chamou para você fazer. Não adianta reclamar às vezes do departamento, sendo que você negligencia aquilo que Deus te deu. Não adianta reclamar das coisas que acontecem da igreja, porque os espinhos aparecem quando as oliveiras são omissas, quando as videiras são omissas, quando as oliveiras não querem fazer aquilo que Deus estabeleceu. Porque hoje, o que acontece? Olha o que acontece hoje. Vamos servir na igreja, vamos cultuar a Deus. Eu tenho o meu sonho, eu tenho o meu projeto. E Deus, a espiritualidade e o culto, se der tempo. Não, se eu tiver tempo eu venho no culto. Se eu tiver tempo eu oro. Se eu tiver tempo eu jejuo. Se eu tiver tempo eu consagro. Se eu tiver tempo eu sirvo na portaria. Se eu tiver tempo eu sirvo na igreja. Mas a prioridade nunca foi a minha vida espiritual e o reino. Nunca foi a minha espiritualidade. Sempre foi aquilo que eu quis e aquilo que eu sonhei. Mas eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui essa noite. Eu tenho uma mensagem dos céus, e a mensagem essa noite é para as oliveiras, videiras e figueiras. Se você negligenciar aquilo que Deus te entregou, se você negligenciar aquilo que Deus chamou para você fazer, se você negligenciar o seu chamado, o propósito
de Deus para a sua vida, o espinheiro vai aparecer, e o espinheiro vai ferir, vai machucar, vai fazer com que as pessoas vão para fora, mas Deus vai requerer essas coisas da oliveira, da videira e da figueira. É Deus dizendo para alguém aqui essa noite: volte a fazer o que eu te chamei para fazer, volte a servir como eu te chamei para servir, volte de falar o que eu te chamei para falar, mas cumpra o seu propósito. Nós temos o costume de ficar embaraçado com as coisas deste mundo. Primeira coisa é: eu tenho que estudar, eu tenho uma faculdade, depois da faculdade eu tenho que conquistar o meu emprego, depois que conquistar o meu emprego, eu tenho que ter uma promoção, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E Jesus, e o seu chamado, e o serviço, eu vou falar isso daqui, vai doer, mas vai sarar. Eu preciso dizer, muitas pessoas hoje têm o costume de fazer maldição aquilo que era para ser bênção. Vou dar a Bíblia para isso. Vou abrir parênteses aqui. Jesus orou e escolheu 12 discípulos. Dos 12 ele só deu o cargo para um. Adivinha quem é? Judas. Ele deu a bolsa. O dinheiro não era de Judas, mas a administração da bolsa era dele. Quando Deus quisesse alimentar um pobre, quem que ele tinha que ir atrás de quem? Judas, porque era Judas que tinha a bolsa. Quando Jesus fazia os translados de barco, antes de Jesus colocar o pé para salvar o gadareno, Judas tinha que ter ido lá e pagado o imposto. Então Judas é importante para o reino, sim ou não? Só que chegou um dia que aquilo que era para ele administrar, o que ele fez? Ele colocou a mão. Não estou chamando ninguém de ladrão, mas entenda uma coisa: nós buscamos a Deus, nós oramos, pedimos: Deus, eu tenho um sonho, eu tenho um projeto, mas quando isso realiza, nós se esquecemos de Deus. É colocar a mão na bolsa. Vou melhorar para vocês entenderem. Eu dizimava, eu ofertava quando meu salário era pequenininho. Meu salário aumentou, eu não oferto e não dizimo mais. Eu servia a Deus em todas as áreas, quando eu não tinha muito suporte, mas hoje eu apareço na igreja quando dá. O que você fez com aquilo que você tanto buscava em Deus? Aquilo que você queria de Deus, foi equivalente para o reino ou te levou para longe dele? O seu trabalho que você diz que é bênção de Deus, ele tirou você da oração e do culto? Você está fazendo maldição aquilo que era para ser bênção. Aquilo que Deus nos deu, o propósito é: amplie, cresça, faça evoluir. Só que nós saímos. Quando nós saímos, os espinhos chegam e falam assim: eu estou pronto, eu faço, eu vou, eu quero. Só que o espinho não aconteceu uma metanoia nele. Ele vai seguir a sua ele vai ferir, ele vai machucar. Só que eu tenho uma palavra de Deus na minha boca aqui essa noite. E a palavra de Deus é: Deus vai queimar os espinhos. O fogo de Deus vai aparecer nos espinhos. Pergunte para mim por que, pregador? Porque Jesus é especialista em trabalhar com espinho. A Bíblia menciona que pegaram espinho
espinho, colocaram na sua cabeça e o espinho lhe feriu, mas era Jesus dizendo: eu vou fazer da coroa de espinho um triunfo de propósito se cumprindo na minha vida. Aquilo que machuca não vai ser instrumento mais de machucar, aquilo que atrapalhava não vai ser mais instrumento de atrapalhar, mas vai ser manifestação de cumprimento de propósito de Deus. Glória a Deus. Paulo disse: foi-me dado um espinho para mim não se gloriar. Eu orei 3 vezes, mas ele disse: a tua graça, a minha graça te basta. Sabe que era Deus dizendo? Os espinhos fazem parte dos propósitos de Deus. Deus dizendo para Paulo: eu não tiro o espinho, porque o espinho será triunfo, fazer com que você não se glorie naquilo que eu te dei. É por isso que não adianta orar por algumas coisas. O espinho está aí. Temos 2 coisas a ser feitas: ou desistimos, ou aprendemos a conviver com eles. O que é o espinho na tua vida? O que é o espinho na tua casa? O que é o espinho na tua família? O que é o espinho que você vivencia? O que é o espinho que te atrapalha? Você vai aprender a viver com ele, ou você vai desistir por conta dele? Viva com o espinho e aprenda que o espinho vai se tornar uma coroa de triunfo e cumprimento de propósito. Quando nós falamos de espinho, só pode entender de espinho quem um dia foi espinho. Só pode entender de espinho quem um dia entendeu o que é ser espinho. É por isso que não adianta se abrir com algumas pessoas. Ela não sabe, porque ela não conviveu. Vou melhorar e ilustrar para você entender. Jó perdeu tudo. Jó está sem nada, sem filhos, com uma ferida. Ele pegou um caco de telha. É um caco, não é uma telha inteira. Os amigos de Jó estão olhando ele e falando assim: meu Deus, não tem jeito. Ixi. Aí Jó falou assim: como meus amigos não entendem, o caco de telha vai me entender melhor do que os meus amigos. Com um caco de telha ele limpava as feridas, porque só entende do que você vive quem um dia viveu. Só entende de quebrado quem um dia foi quebrado. Só entende de empresa falida quem um dia teve a empresa falida. Só entende de ferida quem um dia foi ferido. Só entende de poder de Deus quem um dia teve poder de Deus. Só entende de algumas coisas que nós vivenciamos quem um dia vivenciou. Só entende de depressão quem um dia foi depressivo. Só entende de que é ser submisso à droga quem um dia foi drogado. Então para algumas pessoas é frescura, para algumas pessoas não é nada, mas é Deus dizendo: só entende de ferida quem um dia foi ferido. Só entende de espinho quem um dia foi espinho. Só entende quem está quebrado porque um dia já foi quebrado por Deus. Quando Deus se manifesta na sarça para Moisés, é dizendo: você é isso aqui. Eu podia me manifestar em um cedro, mas eu me manifestei no espinho, para mostrar que a sua natureza é essa, a tendência sua é essa, a tua vontade do espinho, a vontade do espinho é desagradar a Deus. Só que a chama do Espírito vai arder em algum espinho. O poder da glória de Deus vai arder no espinho. A metanoia vai acontecer no espinho.
espinho. Deus vai visitar aquele espinheiro que está na tua casa. Deus vai visitar o espinheiro que está no teu trabalho. Deus vai visitar o espinheiro que está na tua vida. Deus vai visitar algum espinheiro e vai haver manifestação de glória de Deus. Aquele que estava nas drogas não vai mais estar. Aquele que prostituía não vai mais prostituir. Aquele que fazia aquilo que desagradava a Deus não vai mais desagradar a Deus. Porque a chama da glória de Deus ardeu. Porque a chama do Espírito ardeu em alguém. Enquanto não acontece a metanoia, ela continua sendo espinho. Mesmo que às vezes ela não queira. Quando ela viu, ela está fazendo as mesmas coisas novamente. Se levantamos, às vezes, hoje o dia vai ser diferente. Quando vemos, estamos fazendo a mesma coisa. Porque a natureza do espinho é essa. Só que Deus se revelou a Moisés, dizendo: Moisés, eu permiti você passar o que você passou. Eu permiti você vivenciar o que você vivenciou. Você só está aqui vivo porque lá atrás as minhas mãos estavam sobre você. Você só está vivendo algumas coisas hoje porque as minhas mãos estavam sobre você. Quando ninguém acreditou, quando todo mundo fugiu, quando todo mundo se afastou, quando as coisas começaram a dar errado, eu ainda estava com você. Quando você matou, eu estava com você. Quando você errou, eu estava com você. Os teus erros não me fez afastar de você, mas eu te cerquei de perto para hoje me revelar e te dizer: eu não troco você, eu não te abandono, eu não abro mão de você. E chegou o momento de eu me revelar para te dizer: haverá cumprimento de propósito. Te chamei para uma grande obra, te chamei para um exército extraordinário. É momento de se levantar e dizer: eis-me aqui. Você consegue essa noite dizer eis-me aqui para Ele? Porque o que é mudança de mente? Me submeter a uma vontade superior à minha. Por quê? Paulo diz que nós estamos crucificados com Ele. A vontade, o meu sonho e os meus projetos não podem estar acima de Deus. Aquilo que eu quero não pode estar acima de Deus. O que é metanoia, pregador? É dizer: eu abro mão da minha vontade para fazer a sua. Eu abro mão do meu querer para fazer o seu. Eu abro mão das minhas vontades para fazer a sua. Eu vou falar uma coisa, às vezes vai te escandalizar, mas eu vou falar. Você sabia que o livre-arbítrio, ele só existe uma vez na vida do crente? Pergunta para mim qual? Paulo diz que todos nós estamos debaixo do pecado. Todos nós estamos afastados e destituídos da glória de Deus. Se eu estou afastado, se o ser humano está caído para com Deus, eu sou escravo das minhas vontades, e as minhas vontades são ruins. Logo eu sou dominado por elas. Eu necessito da graça de Deus para que habilite eu reconhecer o meu estado de miséria, o quanto eu sou miserável, o quanto eu sou ruim. Eu não sou bom, eu sou ruim. É a graça de Deus que é bom em nossa vida. A graça de Deus se manifesta e diz: e aí? Quer deixar de ser escravo do diabo? Quer deixar de ser escravo do pecado para se tornar meu servo? Eu não tenho escolha. O pecado que habita em mim me domina. Mas o fogo queimou. Quando o fogo queimou, o fogo disse: quer mudar?
quer deixar de ser escravo disso daqui? Quer deixar de ser escravo da pornografia? Quer deixar de ser escravo das drogas? Quer deixar de ser escravo das coisas que desagradam a Deus? Eu quero. Então tá bom. Agora você mudou de dono. Paulo disse: eu sou escravo de Jesus. A minha vontade foi crucificada na cruz do Calvário com Ele. Eu não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. As minhas vontades não prevalecem em cima da vontade de Deus. Era Paulo dizendo: eu prefiro viver a tua vontade do que a minha. Mesmo que a tua vontade, Deus, me traga dor, mesmo que a tua vontade me traga luta, mesmo que a tua vontade me traga coisas difíceis. Mas era Paulo dizendo: eu não consigo encontrar felicidade no mundo, mas eu percebi que a maior felicidade está naquele que me resgatou. Quer ser escravo de quem? De quem você quer ser escravo? Porque se você falar que não quer se submeter a Deus, você é um escravo. Só que do pecado, das tuas vontades. É por isso que passa tempo, passa coisas, e às vezes não conseguimos sair do mesmo lugar. Mas hoje o Espírito de Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: abra mão daquilo que te leva para longe de Deus. Abra mão daquilo que atrapalha o seu relacionamento com Deus. Abra mão daquilo que impede de você exercer aquilo que Deus te chamou para exercer. Não deixe a igreja e a liderança sofrer por conta da sua negligência. Não seja negligente, porque os espinhos aparecem com a sua negligência. Deus se revelou, disse: Moisés, eu estou queimando aqui hoje para te dizer, se você abre mão de tudo para me servir. Abre mão de tudo, Moisés. Abre mão, às vezes, se te custar o luxo, se te custar aquilo que te custar, você tem coragem de abrir mão, Moisés? Você tem coragem de renunciar? Você tem coragem de abrir mão? Porque metanoia é renúncia. Metanoia é renúncia. Quando Moisés disse: eis-me aqui, Deus falou: se prepara, Moisés, para viver o novo tempo. Um novo tempo que o dinheiro não solucionou, que a tua posição social não solucionou, que a tua vida que você viveu lá fora não solucionou, mas eu vou fazer você viver um novo tempo, que vai haver dificuldade, mas a minha glória, a minha presença na tua vida vai ser revelada de forma diferente. Eu vim aqui com uma mensagem de Deus para essa igreja, para dizer: se te custar abrir mão de algumas coisas, abra mão, mas viva aquilo que Deus tem para você. Viva o teu propósito, viva o teu chamado, viva a espiritualidade que Deus requer de você. Abra mão daquilo que te afasta de Deus, mas viva aquilo que Deus quer para você. Vamos para a terceira fase, Moisés. A terceira fase é: tira o meu povo do Egito, joga ele para fora, porque eu quero levar eles para a terra prometida. Eu tenho uma terra para te dar, eu tenho uma terra para se revelar. Traz o meu povo para essa terra, lidera o meu povo. Das pessoas que saíram do Egito,
somente 2 entraram na terra. Pergunte para mim por quê. A maioria saiu do Egito, mas não teve mudança de mente. A maioria saiu do Egito, mas não conseguiram entrar na terra. Pergunta para mim por quê. A terra prometida não é para quem tem mentalidade de escravo. A terra prometida não é para quem é escravo. O que é o escravo e qual que é a característica do escravo do Egito? Deus fez sinais do Egito, Deus abriu o mar, Deus fez maná cair do céu, Deus fez água sair da rocha. Mas a primeira dificuldade, eles estão dizendo: que saudade do Egito, que saudade da balada, que saudade do forró, que saudade daqueles meus amigos, que saudade daquilo. A mentalidade continua de... Só que algumas instituições, eu creio que aqui não tem isso, mas faz o escravo pensar que é liberto pelo dia que frequenta o culto, ou pela oferta e o dízimo que dá. Só que isso não faz ninguém entrar na terra prometida. O que Deus está dizendo hoje para alguém? Eu não divido, não existe metade, eu quero inteiro. Eu não quero você pela metade, eu não quero você dizendo eu vou quando dá. Eu não quero, Jesus está dizendo, eu não quero ser a segunda opção, porque a terra prometida e o reino não é quem faz de mim a segunda opção. Eu vou falar o que é mentalidade de escravo, entenda isso. Eu vim para uma conversa hoje. Quem lembra aquela passagem bíblica que Jesus fica nervoso com os cambistas do templo? Sabe por que Jesus está nervoso? Jesus no Velho Testamento, ele se manifesta e existe uma forma de culto. E às vezes no culto, Jesus pede um animal para ofertar. Às vezes se pedia um pombinho. Mas a pedagogia de Deus era: pega esse pombinho, tem que ser perfeito, não pode ter mancha, não pode ter defeito. Leva ele para a tua casa, cuida dele, alimenta ele, porque ele é o seu culto. Ele vai representar o seu culto. Depois que você alimentar ele bem, que você cuidar dele, você vem e oferta no meu altar. Qual que era a pedagogia de Deus? Se relaciona, tem experiência, cuide, tem intimidade, porque isso vai ser o seu culto a mim. Quando eles ofertavam, subia como aroma agradável a Deus. Mas sabe o que o escravo fazia? Os cambistas iam para a porta do templo. Sabe o que eles faziam? Eles compravam os pombinhos na hora e queriam ofertar no templo. Eles queriam viver uma vida automática. E aquilo que era para ser espiritual se tornou um costume, somente liturgia. Jesus dizendo: eu não aceito isso, eu não recebo isso, isso não queima como adoração diante as minhas narinas. Porque hoje querem fazer assim, querem manipular o culto, querem só deixar o culto como uma liturgia, não tem mais adoração, não tem cuidado, às vezes não tem intimidade, não tem relacionamento. Mas é Deus dizendo hoje: eu não aceito uma oferta desse jeito. Vai para casa,
busca, tenha relacionamento, tenha uma vida de intimidade, cuide daquilo que Deus te deu. Aleluia, eu estou sentindo Deus nessa mensagem, porque quando você chegar no culto, o teu glória a Deus e a tua adoração vai subir no trono da glória de Deus, e Deus vai se manifestar de uma forma extraordinária sobre a tua vida. Eu vim com uma mensagem na minha boca para dizer para alguém hoje: eu quero culto por inteiro, eu quero adoração de verdade, eu quero relacionamento de verdade, eu quero entrega de verdade. Adoração. Olha para o teu irmão, como que é que está o seu culto? Porque existe dois tipos de pessoa na igreja, e o escravo só dá trabalho. Muitos pastores, líderes, com o chamado de Deus, estão hoje em casa. Você vai falar com eles assim: eu não congrego mais, eu não pastoreio mais. Por quê? Fui muito ferido por perder tempo com o escravo. Quando Deus se manifestou a Moisés, e Moisés rogou a tua presença, não era para manifestar poder. Deus estava falando assim para Moisés: eu vou te dar estrutura, e vou te dar intrepidez, porque eu sei que você vai governar escravo. Jetro chegou e falou assim: ó, separa 70, senão esses escravos vão te matar. Porque a pior coisa do mundo é você falar com o escravo, entra no ouvido e sai do outro. Vou te mostrar o que é escravo. Você teria coragem de pegar alguém na rua, colocar dentro da tua casa, dar roupa, dar um banho, e falou: você vai ficar aqui? Não tem. Mas é isso que a igreja faz. Sabe o que o escravo faz? Ele vem aqui, é alimentado pela igreja, é cuidado pela liderança, lhe dão estrutura, lhe dão suporte, só que a natureza dele é sair depois e falar mal, porque ele é escravo. Se dentro do departamento ou lugar que você exerce, você mais critica do que ajuda, a tua característica é de escravo. Porque o costume é hoje: eu não gostei daquilo, isso aqui não é bom, isso daqui. Cadê você? Aonde você estava? Eu sei que é acabar o glória, é difícil essa palavra, mas o tema é metanoia. Você saiu de casa hoje para escutar o que você queria, o que Deus tinha para falar. Os 40 anos de deserto de Moisés, os últimos 40 anos finais, ele teve que lidar com muito escravo. Só que a mão de Deus estava sobre ele para dizer: eu não vou deixar esse povo tirar o teu propósito. Eu não vou deixar os contras, eu não vou deixar os caluniadores, eu não vou deixar os haters atrapalhar a visão e aquilo que eu te dei. Só que a manifestação linda de Deus é que no meio de um povo existe uma minoria que é igual Eleazar, que quando se levantam para matar na vida a guerra, ele passa a mão da espada, se levanta e diz: quem luta com a minha liderança luta comigo.
aquilo a qual Deus te deu, eu também acredito, e a minha espada vai estar levantada. É quem disse assim: eu vou estar junto, conte comigo, mas muitos foram embora. Mas Deus toma minha boca e recebe essa profecia. Levanta a mão, porque isso aqui é uma profecia da parte de Deus. Deus vai levantar para a glória dele. Ele exerce no nosso meio, que quando as nossas forças acabarem, Deus vai levantar alguns com a espada na mão, dizendo: eu vou te ajudar. Essa guerra não vai acabar sem eu lutar com você. As minhas mãos vão estar levantadas. E de tanto Eleazar lutar, a espada grudou na mão dele. Era Deus dizendo: de tanto alguém lutar, de tanto alguém pelejar, a espada vai grudar na tua mão, Eleazar, e você vai exercer aquilo que Deus chamou para você exercer. Precisamos de gente que teve mudança de mente, não de escravo. Nós não precisamos de escravo. Vou dar outro texto bíblico para você ver o que é escravo. Uma certa feita, Josué foi para a peleja. Deus falou, tinha falado que Deus ia dar a terra prometida, ia dar vitória. Josué foi para a peleja. Chegou na hora da peleja, o povo perdeu. Por que o povo perdeu, pregador? Porque tinha um problema. Nós vivemos em uma guerra que várias batalhas são travadas. Nessa batalha, o povo de Deus perdeu. Quando voltaram, Josué falou assim: por que eu perdi, Senhor? Por que deu errado? Por que não aconteceu? Deus falou: tem um problema lá dentro. Acã. Sabe o que Deus estava falando? Muita gente está firme, porque é a nova geração, tem metanoia. Só que ainda existe um escravo, e esse escravo está comprometendo uma vitória. Tira o Acã do arraial. Quando tirou o Acã do arraial, o povo foi e venceu. Porque não adianta vencer umas batalhas sendo que existe alguma coisa comprometida aí dentro. Era Deus dizendo: eu faço você perder a batalha para não comprometer a guerra no final. Porque não adianta vencer algumas batalhas e chegar no final da guerra e ser derrotado. Primeiro eu tiro o que atrapalha, depois eu faço você triunfar. Olha para o teu irmão que está do teu lado e diz: você já tirou o Acã? Ou você vai se entusiasmar com essas vitórias que você está ganhando aí na vida secular, mas vai perder a guerra lá no final? O Acã tem o poder de fazer você todo embaraçado e achar que está vencendo. Mas Jesus diz: eu sou pedagógico, eu vou tirar o que está errado, eu vou tirar o que atrapalha, eu vou tirar o que traz problema, eu vou tirar aquilo que não provém de mim. Porque não adianta sair vencendo e estando tudo errado aí dentro. Vou melhorar para você entender. Não adianta cantar bonito e estar com uma Acã aí dentro. Não adianta pregar bonito e estar com uma Acã aqui dentro. Não adianta falar bonito e estar com Acã aqui dentro. Não adianta servir bonito e estar com Acã aqui dentro. Não adianta fazer perante os homens, mas Deus está dizendo: está comprometido, eu te conheço. Não adianta vencer perante o homem, não adianta ser bem visto diante do homem, mas quando Deus olha, está comprometido.
Isso é metanoia. Isso é metanoia. Diz de novo para ele: vai tirar o Acã ou vai esperar perder a guerra lá no final? Vai tirar o Acã ou vai comprometer a guerra? Gente, eu estou falando aqui uma coisa séria. Eu estou debaixo de uma graça de Deus para ministrar isso. Eu não ia pregar isso. Eu queria pregar uma mensagem itinerante aqui, mas Deus não deixou. Deus me incomodou essa tarde. Falou assim: você vai trazer o que a igreja, minha igreja necessita. Cadê você aqui quando a liderança precisa? Porque Jesus diz que nós somos escravos. Escravo tem vontade? Escravo não tem vontade. A vontade de Deus que prevalece. Escravo não tem vontade. Um obreiro antigamente, ele tinha compromisso. Eu estou aqui, vou ajudar. Hoje parece que mudou o nome. Não é mais obreiro, não é mais escravo. É voluntariado. O que é voluntariado? Se der, eu apareço. Se eu não tiver nada mais importante, eu apareço. Se não tiver, aí eu apareço. Difícil, né, irmão? Difícil. Difícil. Eu sei que é difícil. Só que existe uma coisa. Pergunta para mim o quê? Deus nunca vai requerer alguma coisa que Ele não te deu. Deus nunca vai requerer alguma coisa que Ele nunca te deu. Ele requerer aquilo que Ele te deu. Vou melhorar. Vou Bíblia. No capítulo 8 de Lucas, existiam as Marias, as mulheres. As mulheres olhou o ministério de Jesus e falou assim: ó, eu não prego, eu não canto, eu não ensino. Só que eu vi que esse ministério precisa crescer. Mas eu tenho estrutura financeira. É uma quebra de paradigma e de cultura. Pergunta para mim por quê? Porque numa perspectiva judaica, o provedor é o homem. Mas de Jesus, as provedoras são as mulheres. Ela dizendo assim, ó, eu não sei fazer, mas aquilo que eu tenho, o reino vai crescer. Com aquilo que tem nas minhas mãos, eu vou entregar o meu melhor. Com aquilo que eu posso, eu vou fazer, e com aquilo que Deus me deu. É as Marias dizendo: aquilo que a minha boca não falou, a minha oferta vai chegar. É difícil isso aqui. Isso aqui não é teologia da prosperidade, não. Isso aqui é Bíblia. Você acha que o ministério de Jesus foi feito sem dinheiro? Você sabe o translado, quanto que era o translado? Lembra do gadareno? Nós damos glória a Deus, Jesus libertando, sim ou não? Só que para Jesus sair de uma região para outra, tem que pagar tributo. Eles estão em 13 no barco, Jesus e os 12. São quantos denário? 13. Sabe quanto que era um denário? Equivalente a um dia de trabalho. Isso não está no texto, mas a cultura fala. Então quando chegaram lá, para eles entrar em Gadara e para eles saírem de Gadara, foram 23 dias de trabalho, 26 dias de trabalho. Aí nós dá glória a Deus com o endemoniado que foi liberto. Mas quem proporcionou para Jesus chegar lá? As ofertas. Só que nós chegamos na igreja e fazemos assim: precisa um departamento infantil, precisa disso, precisa daquilo. Quando o pastor sobe para pedir alguma coisa, sabe o que acontece? A gente murcha.
estou dizendo para vocês que isso faz parte do meu propósito do reino. O reino de Deus cresce, o reino de Deus avança, porque não adianta só chorar quando Deus salva. O que eu fiz aqui para acontecer tudo isso? Não ditava as minhas mãos, não ditava a minha vida. Se a igreja primitiva dependesse da estrutura de hoje, como que é que crescia, gente? Levanta a mão para o céu. Essas mãos que você levantou para o céu, tem alguma coisa de Deus aí. Tem alguma coisa que Deus colocou na tua mão. O que você tem feito com ela? O que você está fazendo para Jesus? As tuas mãos têm abençoado o reino, tem sido bênção para alguém, tem sido escape para alguém, ou você tem pensado só em você? Aonde está o reino? Aonde estão as almas que precisamos? Está naquilo que Deus colocou na tua mão. Está naquilo que Deus colocou na tua mão. Então metanoia não é eu pensar em mim, é eu pensar nele, e eu pensar naquilo que Deus quer. Nessa mensagem tem a estrutura da liderança e o quanto que a liderança sofre com os escravos que congregam. Você não é escravo, você teve uma mudança de mente, você foi encontrado por Jesus, Ele te lavou, Ele te remiu, Ele te salvou, Ele fez uma obra na sua vida. Não retém aquilo que Ele te deu. Fique de pé em nome de Jesus. Oi? Pode subir, pode subir. Existem algumas coisas na nossa vida que precisa ser trabalhada, e Deus tem os seus meios de trabalhar, mas a palavra dele essa noite foi: você tem alguma coisa na tua mão, você não é escravo, você teve uma mudança de mente. Eu vou por alguns lugares por aí, e principalmente na juventude, eles vêm para o culto e eles se preocupam muito com a dopamina. Eles querem um arrepio. Isso é bom, faz parte. Eles querem a emoção lá em cima. Só que você pergunta depois, no final do culto, o que foi a mensagem, o que você vai pôr em prática? Eu não lembro. O que é mudança de mente? Antes de acontecer o arrepio e a emoção, tem que causar alguma coisa aqui, ó. Deus vai nos incomodar hoje para ser crentes melhores, para colocar a mão aonde Ele quis que nós colocássemos a mão, para fazer aquilo que Deus quis que nós fazemos. Hoje eu vou fazer uma oração e o grupo de louvor vai cantar. Só que eu quero que você se desprenda de tudo que está na sua mente e você faça essa oração comigo.
você vai entregar tudo aquilo que você sente, seus defeitos, aquilo que você quer fazer e não consegue, a mudança às vezes que não acontece. Nós vamos orar agora. Quem crê no poder da oração, se abra com Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, está aqui o teu povo, a tua igreja, está aqui os teus filhos, ó Pai, a liderança. Deus, o Senhor conhece, o Senhor sabe, e o Senhor tem os seus meios de operar na tua igreja. Pai, precisamos do fogo do teu Espírito, que ele venha queimar o nosso ser. Pai, que a vontade de fazer aquilo que te agrada, Senhor, venha ser maior do que a vontade da carne. Deus, que chamados, ó Pai, que vocações paradas, Senhor, pessoas que começaram e desistiram, Senhor, pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu nome, Senhor, que nós venhamos, ó Deus, a te colocar em primeiro lugar, Senhor, que nós venhamos fazer a tua vontade, os teus propósitos, Senhor. Pai, haverá um crescimento para este lugar, ó Deus, haverá um novo tempo para este lugar, meu Senhor, e o Senhor vai levantar guerreiros de guerra, Pai, para estar juntos neste propósito, Senhor. Rebaia, surimi debaçu que me derraia. Eu posso sentir a tua presença, Pai, nessa noite, Deus, e aquilo, ó Pai, que desagrada ao Senhor, venha ser queimado essa noite, pelo poder do teu Espírito Santo, que a tua glória, que o teu poder e a tua presença venha envolver este coração. Deus, fortalece os teus filhos, fortalece a liderança, meu Deus, que venha acontecer um grande mover do céu sobre este lugar. Nós vamos ser uma igreja madura, uma igreja, Pai, que tem mudança de vida, transformação de mente, uma igreja madura na tua presença, Senhor, que vai entender o seu lugar no reino, que vai entender os seus propósitos, que vai entender que o reino de Deus são movidos por aqueles que têm as chamas do Espírito Santo e a glória de Deus no coração. Pai, que a espada venha estar em nossas mãos, que nenhum problema, que nenhuma dificuldade, que nenhum sonho nosso, que nenhuma paixão nossa venha ser maior do que a tua vontade, venha ser maior do que os teus propósitos. Que um novo tempo de uma vida espiritual, de uma vida devocionada na tua presença, de uma vida de intimidade, de uma vida de relacionamento, Pai, que todo pecado, ó Pai, oculto, que toda transgressão, que tudo aquilo que o diabo jogou, que tudo aquilo que Satanás tentou fazer, foi jogado por terra nesta conferência esta noite. Que tudo aquilo que me travava, que tudo aquilo que me atrapalhava, que tudo aquilo que me segurava, que tudo aquilo que impedia eu de crescer, acabou hoje pela glória do Deus Todo-Poderoso. Que nossa vida seja uma vida de adoração ao teu nome. Nós não vamos mais ter uma vida longe da tua presença, mas cheia da tua glória e do poder do teu Espírito. Que o teu Espírito Santo venha trabalhar e que o seu nome venha ser glorificado. Em nome de Jesus, quem acredita dá um brado de glória a Deus.